casa. O carro elétrico vai ser um consumidor residencial como uma geladeira, como um telefone celular, como qualquer um outro. Vai aumentar significativamente a sua conta de energia elétrica, só que você pode carregar em casa, não precisa de nenhuma norma para isso, a ANEEL não está mexendo com isso. É questão que o Renato Povia comentou, regulamentação de venda de energia, porque hoje para a ANEEL, quem pode vender energia são só os distribuidores de energia, as empresas estão no mercado livre, mas aí grandes quantidades. Para a nossa casa, não. A gente não está vendendo energia para ninguém, é consumo nosso. Então você pode botar seu carro elétrico lá e carregar na sua tomada sem problema nenhum. Tá? O que é recomendável é a instalação desse equipamento que a gente fala do eletroposto, para garantir a segurança tanto da sua infraestrutura elétrica quanto do usuário ali do carro elétrico. Tá? Então não tem problema algum. Tá? Eu acho até que esse é um benefício da regulamentação, porque em algum momento a gente ventilou-se essa ideia de tentar controlar isso. E se o carro é meu, eu tenho energia na minha casa, eu compro um aparelho pela internet e consigo fazer essa recarga. Então, acho que isso é um benefício. Da maneira como foi colocada, talvez eu não tenha entendido direito. Deu a impressão que ia ser regulamentado para ter imposto. Eu acho que eu esqueci de falar, na verdade, de comentar um ponto, que é toda essa discussão olha para os eletropostos públicos, que é como você vai fazer a cobrança para o consumidor. Na sua residência, você vai simplesmente colocar o veículo na tomada, acho que é altamente recomendável que você tenha um equipamento específico para isso, por uma questão de segurança, mas você pode sim colocar o aparelho na sua tomada, pagando a mesma tarifa, sem nenhum imposto adicional, nada disso. O segundo ponto, você comentou de smart meter e dos 231 painéis. Acho que cabe a mim também ser mais claro na minha colocação. O problema do painel solar, às vezes a gente fala, a instalação de painel solar é um problema. Se eu pegar o percentual total de toda a energia que esse PFL distribui, pegar o percentual disso, realmente a gente está bem distante. Só que o problema da rede não é um problema local. Ele é um problema daquele alimentador, daquele ramal, daquela subestação, daquele transformador. Então, quando eu coloco 231 painéis em um mesmo bairro, em um mesmo quarteirão, a gente tem que olhar isso. Se a gente espalhar 231 painéis solares pela área de concessão da CPFL, isso desaparece. Isso não tem impacto, é praticamente zero, né? Para não dizer que ele é efetivamente zero. Então, essa análise das redes ela tem que ser feita localmente. E é por isso que eu citei um projeto colocando 231 painéis numa mesma rede para avaliar o impacto efetivamente naquele trecho de rede. Em relação às redes subterrâneas, esse é um assunto comum já há bastante tempo, recorrente essa discussão. A gente tem estudo técnico comprovando que é melhor, que faz sentido e que traz benefício enterrar a rede, principalmente em área urbana de grande carga. Então, se você pegar centros urbanos, né? Então você tem estudos técnicos embasando isso, mas quando a gente vai olhar para a regulamentação, para a regulação disso, hoje se a distribuidora resolve fazer o enterramento, né, utilizar redes subterrâneas para um trecho de rede, todo esse custo ele tem que ser arcado diretamente pela distribuidora sem nenhuma contrapartida da tarifa. E isso inviabiliza no longo prazo você fazer. O que a gente tem tentado fazer, a gente tem alguns projetos, o projeto da Ministério, acho que a gente teve lá até esse domingo, teve uma corrida lá, uma área bastante agradável, sem os cabos. E quando você tem uma área nova que vai ser construída, onde é esperada uma carga grande, você consegue já construir essa rede enterrada. Mas o custo de você fazer o enterramento da rede, ele é muito alto. Existe mapeamento de espaço urbano, que às vezes tem que ter um mapeamento da rede de gás, mapeamento da rede de água, mapeamento da rede de esgoto. Então você tem essa complexidade. Em geral você está fazendo isso em centros urbanos. Então você tem toda uma questão da utilização do solo, a obra fica realmente muito cara e a distribuidora não tem nenhuma contrapartida para isso. Esse é um assunto que a gente recorrentemente leva para a ANEEL, vários dos agentes também levam para a ANEEL, mas o fato é que hoje, apesar de você ter a viabilidade técnica, a viabilidade econômica, o Brasil como país ainda não conseguiu achar um modelo de fazer isso. A questão do diesel que você menciona, talvez eu também não tenha conseguido explicar direito. Nós não estamos dizendo que nessa nossa nova configuração nós vamos ter veículos utilizando esse tipo de diesel que provoca emissões de particulados aí excessivas, né? Então, isso já está fora de cogitação. Aqui em Campinas já não usamos isso há pelo menos uns 5 anos. Nenhum dos nossos ônibus hoje usa esse tipo de diesel. Então, é claro que nessa rede futura que eu mencionei,
Isso está totalmente descartado. Os ônibus hoje eles têm um grau de poluição, mesmo os veículos que usam combustível fóssil, cerca de 10 vezes menos do que eram há 10, 15 anos atrás. Então, essa questão já é uma questão superada, e eu acho que em termos de tecnologia, nós temos um grande contato também com o pessoal da Petrobras, que estuda isso, para melhorar a qualidade do combustível. Nós estamos chegando quase que no limite de tecnologia. Não tem muito mais o que fazer para melhorar a qualidade da emissão de particulados, de óxido de hidrogênio, etc., com o combustível fóssil. Então, estamos chegando no meio do limite, agora tem que partir para outras coisas. Então, essas tecnologias limpas vêm suprir exatamente essa lacuna. É um pulo de um caso para outro. E aí exige uma série de coisas, como foi mencionado nessa tarde aqui hoje, né? E eu acho que isso ainda um projeto que está começando aqui no Brasil. Eu estava dizendo o exemplo da China, não o exemplo de Pequim, que eu também sei lá como é que funciona em Pequim. Pequim é um contra-exemplo de uma cidade que é extremamente poluente, não é só pelas emissões de veículos, porque eles têm indústrias, muitas indústrias nas regiões centrais da cidade, coisa que nós temos aqui também faz muito tempo, eles ainda estão com isso. Estamos falando de uma cidade extremamente moderna, que é Shenzhen, que é o outro caso que eu mencionei. Bom, mas o que nós temos que usar como referência são os bons exemplos. Olhando para a Europa, estive recentemente na Suécia, você vê que é um país que tem uma preocupação com a sustentabilidade de uma maneira bem assim, muito grande. O que se nota lá tem um pouco de contrassenso nessa história. Porque os países europeus, grande parte da energia que eles geram vem de origem fóssil e não tem condição de substituir isso a médio e longo prazo. Então fica meio esquisito essa história de eu estou poluindo longe do centro urbano, tá? Uma falácia, mas você vai produzir uma energia de origem fóssil para substituir uma energia de origem fóssil que está numa outra região. Essa questão precisa ser melhor discutida, mesmo no Brasil, né? O Brasil está buscando opções de energia limpa aí, essa questão da fotovoltaica, que também nós estamos vendo para instalar nos prédios públicos, nós vamos colocar isso nos nossos terminais. Não permite a eficiência da energia fotovoltaica, ainda é muito baixa, né? A produtividade de uma quantidade de calor que você gera pela luz solar, numa cidade como Campinas, que tem cerca de 300 dias por ano de incidência solar, é uma cidade privilegiada nesse aspecto. Então, mesmo aqui em Campinas, a eficiência da energia fotovoltaica ainda é muito baixa, né? Ela é boa para aquecer água, para aquecer ambientes, ou quando eu falo aquecer, é o aquecer ou esfriar, tanto faz, né? Porque é uma questão só de, ou seja, a temperatura do ambiente. Mas quando a gente fala em usar isso como gerador de energia, a conversa muda de patamar, não é a solução, pelo menos no horizonte de curto prazo. Então, nós também vamos ter que debater essa questão, porque a hora que a gente começa a falar que nós vamos ter dentro de alguns anos uma quantidade imensa de veículos consumindo energia elétrica, da onde vem a energia para abastecer esses veículos, entendeu? E eu entendo que é completamente inviável alguém pensar em comprar um carro elétrico e enfiar na tomada de casa para abastecer. Para ele vai custar um valor absurdamente caro, não vai compensar, se ele fizer conta, ele substituir o veículo dele a combustão, diesel, álcool, gasolina, por veículo elétrico, dado o valor que a tarifa de energia elétrica hoje residencial no Brasil. Então isso aí é completamente inviável. Por isso que se pensa, como mencionado aqui, nesses tais eletropostos, porque daí no eletroposto, que eu vou lá e espeto o meu veículo, vai ter que ter uma tarifa diferente lá. Senão não vai vingar esse projeto também. Por isso que eu falei de subsídio. Não dá para pensar que num eletroposto eu vou ter a tarifa do comercial, que é hoje, que também é muito cara no Brasil. Entendeu? E não é culpa aqui da distribuidora, ninguém está aqui contando culpado. É muito cara, tem as diversas motivações. Imposto é uma delas, né? Então não dá para pensar nesse modelo. Não é esse o modelo que se pensa. Quando nós estamos pensando em colocar uma frota elétrica pesadíssima, que nós vamos fazer isso aqui, eu mencionei aí, nós vamos colocar mais de 250 ônibus, nós vamos enfrentar esse problema, porque senão nós vamos ter que ser carregados. Vamos pagar que tarifa? Nós já estamos discutindo isso, como eu mencionei, nós estamos indo no Ministério da Minas e Energia, Ministério do Comércio, que definem as políticas, porque a ANEEL é apenas cumpridora das políticas de Estado, ela não define absolutamente nada. Se o governo federal tem uma política de governo, a ANEEL
faz com que essa política seja implementada, porque é uma agência reguladora. E as distribuidoras cumprem o que as políticas de Estado fazem. É assim que se faz, né? É assim que se administra uma nação. Então, nós temos ido na fonte, que é nos ministérios que tratam desse assunto, para discutir essa questão. Quanto é que nós vamos pagar por quilowatt-hora para colocar num ônibus elétrico? Nós queremos saber isso, porque essa conta vai para o bolso do nosso usuário aqui que vai pagar a tarifa. Tá? É dele que vai ser o dinheiro para pagar isso. É do nosso bolso, como morador de Campinas, que vai sair o dinheiro para cobrir o subsídio, se tiver que ser feito, para pagar essa tarifa. Então, eu quero saber quanto vai custar o quilowatt-hora da tomadinha que vai para o motor do ônibus. A hora que eu tenho 13, 14 ônibus, que é uma frota pequena hoje, é a maior do Brasil, mas é pequena, óbvio, mas já é alguma coisa, estão aí nas ruas para vocês poderem ver, é uma coisa. Eu diria que isso aí é um ensaio. Agora, a hora que eu saio do treino, vou para o jogo, efetivamente, eu tenho que conhecer as regras, e essas regras não estão estabelecidas. Pra vocês terem uma ideia, um problema, olha que problema que nós enfrentamos. Nesses eletropostos que criamos junto com a CPFL, não existe na regulamentação como que nós sinalizamos um eletroposto. Uma coisa simples, eu tenho que ter. Todo mundo aqui, todos aqui já fizeram um dia exame de carta de motorista, vai lá e eu sei que isso aqui é 30 km por hora, porque está escrito 30 lá, eu sei que aqui é uma faixa de pedestre, a sinalização, eu sei que ali tem um sinal que indica que é preferencial, assim por diante. Qual é a sinalização do eletroposto? Não tem isso na legislação brasileira. Nós aqui em Campinas, criamos um modelo, mandamos isso para os órgãos de controle, falando, vai ser isso, enquanto vocês não tiverem outra coisa. Está aqui, é só andar aqui 300 metros e andar ali no centro de convênio, vocês vão ver o que nós fizemos. Está lá, e é espetacular, na nossa opinião. Nosso filho é mais bonito que o dos outros, né? Como nós criamos, então ele é lindo, né? Mas até que tem um outro, até que a gente cria algum outro. Então, vocês veem como nós estamos no jardim da infância dessa conversa. Entendeu? E aí, vamos começar a aprender a andar, vamos cair, vamos levantar, vamos tropeçar, mas vamos continuar fazendo isso, porque esse é o futuro para um país decente, uma cidade que quer ter uma qualidade de vida diferenciada. Começa desse jeito, né? E aí os exemplos são inúmeros. Quando eu falei aí da questão da mobilidade, que nós não vamos investir no automóvel, etc., eu falei que alguns iam se chocar com isso, nós estamos investindo na qualidade de vida nossa, moramos aqui nessa cidade. Nós vamos aprender a andar a pé, vamos aprender a andar de bicicleta, vamos aprender a andar de ônibus. Né? Andar de carro, talvez, no final de semana, para passear com a família, para ir para outro lugar e tal, mas no dia a dia não se espera que seja isso os nossos meios de transporte. Agora, precisamos evoluir muito para chegar nisso. E é isso que a gente está trabalhando. E os parceiros aqui, eu quero agradecer aqui em especial aí a CPFL de público, temos feito muitas coisas em conjunto, né, com interesses que são complementares, é claro, eles são uma empresa que vende energia elétrica, nós somos poder público, queremos dar uma melhoria de qualidade de vida da nossa população e tal, mas são complementos que fazem uma empresa de grande porte dentro do nosso município tem nos ajudado. E essa parceria tem dado grandes resultados. E talvez, se ninguém tem mais perguntas, eu aproveito já para me despedir, viu, Galvão? Vocês têm mais alguma indicação? Bem, eu queria fazer uma colocação que é a seguinte, Barreiro. Você disse que alguns veículos elétricos são recarregados sem fio, é isso? É o seguinte, já existe essa tecnologia que é o processo, eu sou engenheiro elétrico de origem, então conheço um pouquinho dessa história, por indução. Isso já existe. Você, no ônibus, por exemplo, essa recarga rápida, você não precisa necessariamente ter uma conexão elétrica. Ele vai numa determinado lugar, numa plataforma, e aquela plataforma ela tem por baixo dela uma recarga elétrica que por indução transfere para a bateria do ônibus. Mas é uma carga rápida. Essa é uma carga de 15, 20 minutos. Isso já existe, já é comercial, já tem países utilizando, e nós pretendemos fazer aqui em alguns locais específicos da cidade, nessas recargas das linhas que vão ser de maior distância tal, para poder fazer isso de forma rápida.
Então, vocês estão aqui discutindo dentro de um órgão ambiental e me parece importante a gente discutir não, só receber uma noticiazinha que nos parece, para nós da área ambiental, nos parece importante, que é a seguinte: uma das formas de se implementar, se facilitar, se viabilizar a implantação do veículo elétrico foi permitir que ele escape do rodízio, lá em São Paulo, isso, não é? Então, esse é oportuno da pergunta de se nós vamos ou não implantar em Campinas, se existe alguma ideia de se implantar um rodízio em Campinas. Não há essa ideia. O que existe é o seguinte: nós queremos melhorar a qualidade da chegada na região central da cidade. Então, se você tem uma qualidade boa para chegar na região central, você não vai precisar vir aqui de carro. Então, não queremos proibir que você venha de carro. Queremos te mostrar que é mais vantajoso você usar esses meios de transporte que nós vamos criar. E com isso, nós vamos resolver o problema que temos hoje, que é a redução de veículos circulando aqui inutilmente aqui pela cidade, porque eles poderiam estar em casa utilizando outro tipo de transporte para chegar aqui. Bem, eu queria então dizer da importância desse debate de hoje, que é extremamente oportuno, no meu ponto de ver, falar que o trabalho dos pioneiros é um trabalho bem mais árduo, bem mais complicado, bem mais complexo do que os que virão em seguida, se aproveitando posteriormente desse trabalho, desse conhecimento que vocês vão criar e sedimentar. Falar que me pareceu que essa apresentação de hoje foi bastante complementar, porque os três têm conhecimentos bem diferenciados e bem específicos a respeito desse tema. Então, me pareceu que foi extremamente didática essa apresentação de hoje, né? Destacar o altíssimo nível técnico dos três debatedores de hoje. Isso é notável, realmente. Os senhores são excelentes, são grandes técnicos dessa área. Isso, então, a gente agradece demais a presença dos senhores, né? E dizer que os senhores falaram aqui hoje para a Unicamp, para a PUC, Sindicato Rural, para a UAV, para a Abicamp, para o Centro das Indústrias, Sinduscom, Secov, para algumas associações de bairro, para associações culturais, para associações ambientais, para o Instituto de Arquitetos, para o Cresce, para o Resgate Cambuí, para a APAVIVA, enfim, para o Sindicato de Pesquisadores. E, então, que o poder de difusão, de disseminação desse conhecimento, dessas sementes que os senhores lançaram aqui hoje, é enorme, né? Porque cada um desses técnicos, cada um desses membros do CONDEMA vai se encarregar de difundir isso nos seus ambientes, no seu trabalho, nas suas famílias, nos seus contatos, né? E falar que há duas palavras que me parecem fundamentais para a gente perceber nesse debate de hoje. Uma delas é irreversibilidade. Esse assunto o veículo elétrico é irreversível, né? Então, e a segunda palavra é transição. É descobrir quais são as formas que nós vamos ter de fazer essa transição de veículos a combustão para veículos elétricos, 100% elétricos, né? Esquecendo essa questão de híbrido, que isso faz parte da transição, mas não é o futuro. O futuro são os veículos 100% elétricos, né? E isso vai se viabilizar a partir dos ganhos de escala, né? Com superação das questões técnicas, das questões tributárias, de incentivos fiscais, de incentivos para financiamentos para as indústrias ligadas a essas desejosas de participar disso, e há um momento em que essa equação fecha, e a partir daí a realidade do veículo elétrico vai se tornar, ela vai ser percentualmente imensa aqui no Brasil. Como já está acontecendo com diversos países, e me pareceu interessantíssimo esse ponto de que em alguns países, isso vai acontecer com o Brasil, nós vamos estabelecer um determinado dead end, né, um determinado final, em que não vai mais poder se produzir veículo a combustão, né, e que um outro momento posterior vai se proibir a utilização desses veículos, né, porque outra coisa que é inevitável é perceber que a
a cada dia, o próprio poder público está se dedicando mais, está se debruçando mais nessa questão ambiental, está reconhecendo a importância dessa discussão e está introduzindo nas suas condutas, no seu dia a dia, nos seus debates, essas questões, né, que são prioritárias hoje. E dizer que um dia, 30 anos atrás, conversando com um amigo, eu disse, olha, se prepara que esse negócio de antena UHF, que ele era dono de uma fábrica de antenas UHF, esse negócio de antena UHF vai acabar. Ele disse, imagina, isso você pode ficar tranquilo que não vai acontecer, né? E realmente, né, hoje eu digo para os meus amigos, se prepara que esse veículo que você está usando hoje já vai ficar jurássico em pouco tempo, né? Vai ser uma realidade jurássica em pouco tempo. Muitos deles imaginam, isso até pegar, isso nem sei se vai pegar no Brasil, mas é uma realidade, né? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, criado lá, então usei muito veículo, o ônibus elétrico, ônibus de suspensório, né? E era um transtorno quando a energia acabava, por exemplo, todos os ônibus da cidade paralisados, faltou energia, ou quando um deles quebrava. Então o outro que vinha atrás tinha que pegar um embalo com energia e o rapaz lá atrás ficava pronto para puxar, desconectar para que ele no embalo pudesse passar o ônibus da frente para reconectar lá na frente, né? Ou quando ele próprio desconectava do fio, né? Ele estava andando e ele mesmo numa curva desconectava naquelas junções de fios, era comum desconectar, tinha que descer, paralisar todo o trânsito, reconectar, e não era fácil reconectar não, porque eu acho que a própria energia estava então ele tentava e ela escapava, tentava de novo, e ficava lá uns 5 minutos tentando conectar aquilo ali. Então isso são realidades que, né, um dia esses veículos de hoje estarão demodê, e vai acontecer com o veículo com um escapamento a mesma coisa que nós vemos hoje acontecer com quem fuma, né? As pessoas vão olhar feio para quem tem carro a combustão. As pessoas vão olhar feio para você, né? E a gente está vendo que nessa transição há alguns equívocos acontecendo, como uma empresa que acaba de se instalar em Limeira, utilizando incentivos fiscais do município e do estado, né? Que foram concedidos a partir de 2012, para criar uma planta industrial destinada apenas a trabalhar com reposição de escapamentos, né? Com toda uma nova ideia, tudo mais, mas isso aqui é passado. Isso aqui é passado. O futuro é esse debate de hoje. Então, o que eu quero passar para os senhores é: avisem seus filhos, seus sobrinhos, quem tiver neto, quem tem amigo que tem filho, avise para essa juventude toda. Se prepare profissionalmente para você trabalhar nessa área de veículo elétrico, porque vai ser enorme a quantidade de veículos elétricos, né, circulando pela cidade e demandando profissionais em condições de conhecer esse assunto e trabalhar nele, né? Então eu quero agradecer a presença dos senhores, quero agradecer a presença dos conselheiros e dizer da minha imensa alegria de nós termos conseguido realizar esse debate de hoje dessa forma tranquila, participativa, com todos aqui, saindo daqui melhores do que, com maior conhecimento do que quando chegaram, né? Muito obrigado a todos.